panelaço ontem à noite é um dos assuntos de Ricardo Boechat no seu comentário na abertura do Café com o Jornal. Vai, Boechat. O que o PT está deixando hoje para o país é um legado que o país reconhece como negativo. E contra isso não há o que fazer. Contra esses humores não há o que contrapor, não há o que fazer. Então, nesse aspecto, eu acho que eles cometem um erro muito grande quando constrangem a presidente Dilma Rousseff a participar do programa. Ela acaba sendo a personagem central de uma manifestação que, a rigor, passa pela minha cabeça que não é só contra ela, ou que não é majoritariamente contra ela. Dilma está corporificando um conjunto de problemas que não são necessariamente problemas exclusivos de sua má gestão, exclusivos de sua ação como governante. São problemas que reúnem não só as mazelas que o PT resolveu praticar, e é importante levar em conta que dessas mazelas, pelo menos nas criminais, a Dilma não está envolvida até agora, como também as mazelas de uma realidade política fora de controle. Na verdade, tudo acaba convergindo inevitavelmente para o chefe da nação, num país presidencialista como o nosso, em que o presidente é o centro do poder, é o centro de tudo, mas na verdade a gente tem um conjunto, um acervo de coisas acontecendo que não podem ser colocados exclusivamente na conta de A, B ou C, e muito menos na conta de Dilma Rousseff. Toda vez que a gente fala qualquer coisa que ponderando algum argumento atenuante em relação a Dilma, surgem 600 mil pessoas mandando mensagens dizendo que eu estou vendido ao governo. Eu não tenho blog, eu não tenho página na internet que é remunerada por nada, eu não sou simpático ao PT, não sou simpático a Dilma, mas me soa caricato ouvir o DEM, o ex-PFL agora, exigir a renúncia da presidente. Me soa caricato que no Congresso Nacional a pauta esteja sendo conduzida segundo as vontades intestinas de Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Me soa caricato que na tribuna do Senado Fernando Collor de Mello volte a dar palavras de ordem. Me soa caricato que uma classe política desmoralizada, desqualificada, atrás de cargos e de boquinhas, determine a crise que nós estamos vivendo. Sim, porque essa crise é uma crise econômica, mas ela é muito mais uma crise política. Ela é uma crise que está se armando a partir de artificialismos, de forçação de barra dentro do Congresso Nacional. A pauta que tem que ser votada de coisas objetivas para lidar com a crise econômica está empacada. E quando eles votam alguma coisa, votam para piorar o cenário, como foi ontem ou anteontem de noite, a votação do aumento salarial de categorias federais, com impacto de 10 bilhões de reais nas contas públicas. Quer dizer, num contexto desse, você imaginar que algum presidente vai conseguir surfar popularidade para poder aparecer na televisão sem ouvir panelaço, me parece um pouco ilusório. Eu não entendo porque o PT, ou talvez até entenda, porque o PT constrangeu Dilma Rousseff a aparecer ontem no seu programa para recair sobre ela todo o peso da insatisfação que tem que ser compartilhado com o PT, com a classe política como um todo. Eu fico me perguntando o seguinte: onde estão os elementos objetivos, concretos, legais, para se pedir o impeachment ou para se querer a renúncia de Dilma Rousseff? O Brasil já viveu uma inflação de 70% ao mês, 70% ao mês. Já tivemos índice de desemprego muito maior do que esse. Já vivemos crises econômicas maiores que essas. Então que papo é esse agora de querer eleger uma situação que nós sabemos que é grave, mas que sabemos também que não é inédita, como sendo a pior situação pela qual já passamos, para exigir os desfechos extremos que estão sendo exigidos? A Tatiana Vasconcelos estava falando mais cedo aqui que o pedido de renúncia da Dilma Rousseff agora é que tucanaram o impeachment. Onde estão as condições e os fatos objetivos para justificar o impeachment da presidente da República? Notem, eu estou defendendo a Dilma, não estou defendendo a Dilma, eu estou defendendo o processo constitucional. Quer tirar a Dilma do poder? Tira daqui a 3 anos, vai ter eleição. Dá um cacete no PT na eleição do ano que vem. Bota o PT para fora das prefeituras, acaba com os aliados dele. Vem o Michel Temer dizer que precisa de alguém que unifique o país. Quem seria, Michel? Você?
que integram um partido que pode ser encarado em alguns momentos como uma quadrilha. O PMDB age como quadrilha em muitas ocasiões e agiu ao longo da história com muitas ocasiões como quadrilha. Então, essa soma de conselheiros, palpiteiros e arautos do fim do governo vão criando esse clima em que não se consegue fazer nada nem enxergar nada a um palmo do nariz. Eu acho o seguinte, a dona Dilma Rousseff tem que pagar o pato pelo qual comprou. Que pato foi? Ela se elegeu presidente da República, tem que governar. Tem que parar de dar conversa a esses vagabundos do Congresso Nacional e governar. Tem que parar de dar conversa a articulações políticas de menor expressão, distribuindo carguinhos, distribuindo ministériozinho, distribuindo boquinha no país para poder governar. Tem que baixar os atos, fazer as ações, tomar as iniciativas objetivas que caracterizem um governo em funcionamento. E parar de achar que o diálogo dela tem que ser um diálogo com o Congresso Nacional, com o Renan, com o Cunha e não com o país. É um absurdo a gente estar há 7 meses do novo governo, que foi eleito, completamente paralisado, o país parado por conta de uma crise política, muito mais do que por uma crise econômica. É preciso que alguma coisa caminhe, é preciso que as coisas andem naquilo que diz respeito às responsabilidades de Dilma. Dilma precisa se soltar dessas amarras que aprendem ao jogo político 24 horas por dia. Só se trata disso. Só se trata disso. Qualquer parlamentar dá um pum no Congresso, o país entra em pânico. Qualquer parlamentar, o Cunha abre a boca, tem 50 mil jornalistas em volta para saber o que o Cunha tem a dizer. Que tal se a gente não der bola para o que o Cunha está dizendo? E que tal se a gente não der bola para o que o Renan representa? Que tal se a gente deixar que o país funcione um pouco naquilo que ele tem que funcionar? Cadê o pacote de medidas econômicas? Cadê o ajuste? Cadê as iniciativas do Executivo, as iniciativas governamentais? Está tudo parado. Está uma brincadeira esse troço. Ah, mas o panelaço, e daí que o panelaço? É claro que tem que ter panelaço, as pessoas estão de saco cheio, estão irritadas. Aí você vai fazer um programa do PT e põe a Dilma no ar. O que você quer? Panelaço. Por que não deixa a Dilma trabalhar em paz? Se é que paz ela pode encontrar num contexto desse. Olhem, eu estou pouco me lixando se ela for empichada ou se ela renunciar. Mas o discurso do impeachment e o discurso da renúncia são a mesma moeda em duas faces diferentes. E eu não vejo razões legais e constitucionais para que isso aconteça. Os ouvintes, muitos deles, afinal de contas, Dilma está com 66% de pessoas querendo que ela seja empichada. Segundo a pesquisa do Datafolha, está com 71% de reprovação. Evidentemente que qualquer discurso que passe pela possibilidade de não apoiar o impeachment, não apoiar a renúncia, será visto com muita antipatia pelos ouvintes. Mas eu não estou aqui candidato a nada. Não estou aqui financiado por nada, além do bom salário que recebo da Band. Então não tenho receio de dizer isso. É uma perda de tempo, é uma deturpação, é um desvio de rota. A gente ficar enchendo bola da classe política, essa sim é a grande vilã do Brasil. A grande vilã, os grandes vilões brasileiros estão no Congresso Nacional. A grande bandidagem brasileira está no Congresso Nacional. A gente tinha que estar pedindo o impeachment do Cunha e do Renan. Tinha que estar pedindo a renúncia do Congresso, que só trabalha em função de interesses do próprio umbigo. E esses a gente deixa flutuarem tranquilamente como se fossem os heróis da pátria. Eu prefiro morrer abraçado a outro tipo de gente, minha gente. Vamos lá.